Bem-vindos ao Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O nosso convidado de hoje é o professor Humberto Ávila, que vai falar sobre segurança jurídica. O professor Humberto Ávila foi professor titular de Direito Tributário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2012 a 2019. É professor titular de Direito Tributário da Universidade de São Paulo, USP, Largo de São Francisco. Professor emérito do Centro de Extensão Universitária em São Paulo. É especialista em finanças pela URGS, em 1993. É especialista em fundamentos do direito alemão, em Munique, 1998. Especialista em metodologia da ciência do direito, em Munique, 1998. É mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1996. É doutor em Direito pela Universidade de Munique, em 2002, Bolsa CNPq. É livre docente em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, USP, em 2007. Fez estágio pós-doutoral em Teoria do Direito pela Universidade de Harvard, em 2006. Fez estágio pós-doutoral em Direito Tributário pela Universidade de Heidelberg, 2007 a 2008. Estágio pós-doutoral em Direito Tributário pela Universidade de Bonn, em 2008 e 2009. Autor de diversas obras, dentre as quais se destacam Teoria dos Princípios, pela editora Malheiros, última edição em 2019, 19ª, traduzida para o alemão, para o inglês, espanhol e italiano. A obra Sistema Constitucional Tributário, pela editora Saraiva, na sua 5ª edição, 2012. A obra Teoria da Igualdade Tributária, pela editora Malheiros, na sua 3ª edição, em 2015. A obra Teoria da Segurança Jurídica, pela editora Malheiros, 5ª edição de 2019, traduzida para o espanhol e para o inglês. E o professor Humberto tem experiência acadêmica na área do direito público em geral, especialmente direito tributário e teoria do direito. Professor Humberto, agradeço pela sua disponibilidade, e o professor Humberto vai tratar então do tema segurança jurídica. Antes, porém, vai nos dar a satisfação de relatar brevemente a sua trajetória na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e algumas palavras do saudoso Dr. René Isolde Ávila, que foi um grande tributarista e, tendo sido filho de um grande tributarista, o fruto não caiu longe do pé. Professor Humberto, a palavra é sua. Obrigado. Bom, eu queria, antes de tudo, agradecer. É um prazer participar do Centro de Estudos Tributários e ainda mais participar pelas mãos do meu querido colega Igor Danilevics, com quem eu tive a alegria de conviver durante tantos anos, tanto no tempo em que fui professor da Pontifícia Universidade Católica, quanto depois, quando fui professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, é uma alegria muito grande. Eu começo, talvez, do início. Eu, ainda estudante, frequentava com meu pai o Centro de Estudos Tributários. Normalmente, as reuniões eram realizadas no Panteão Acadêmico, esta sala tradicional e antiga da nossa faculdade, de maneira que eu, ainda muito jovem, ia acompanhá-lo e ficava vendo as discussões realizadas por um grupo de profissionais
do mais alto gabarito. Eu me recordo, por exemplo, do professor Aripar Gendler, que foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, do professor Domiciano Cunha, que durante 30 anos foi chefe de departamento do Departamento de Direito Público da Pontifícia Universidade Católica, entre outros profissionais que lidavam com o direito tributário no tempo em que o direito tributário talvez não tivesse a importância que tem hoje. Então, eram precursores que estudavam o direito tributário. E o meu pai tem uma ligação muito grande com a URGS, porque ele se formou na faculdade em 1959 e, mercê da sua relação com outros professores, nunca se distanciou da faculdade. Ele, inclusive, fez concurso público, pelo qual ele passou, mas por questões pessoais, naquela época, ele entendeu que não gostaria de tomar posse. Então, ele era tratado por outros professores, como, por exemplo, pela professora Sulamita dos Santos Cabral, entre outros, como uma espécie de professor, embora não tivesse sido professor da faculdade. Mas me recordo muito bem desses momentos assim antigos da faculdade em que já se discutia com muita profundidade as questões tributárias. A minha relação com a URGS já foi um pouco posterior. Eu me formei na PUC e em 92 fiz uma especialização na Faculdade de Administração, que fica fisicamente ao lado da nossa faculdade, e depois, em 93, me submeti ao ingresso no curso de mestrado. E cursei entre 94 e 96 o curso de mestrado na nossa faculdade. E fiquei naturalmente acompanhando uma oportunidade para que eu pudesse, se possível, ingressar nos quadros docentes da nossa faculdade, o que aconteceu apenas em 2001, quando, depois de ter aberto o concurso para a dedicação exclusiva, que eu não pude, enfim, do qual eu não pude participar por ser advogado, para minha sorte, digamos assim, nenhum inscrito se habilitou, de maneira que o concurso, que era então para dedicação exclusiva no nível de adjunto, terminou sendo oferecido para assistente mestre no regime de 20 horas semanais. E foi por meio desse concurso, pelo qual eu passei em primeiro lugar, que eu ingressei na Faculdade de Direito, tendo ficado de 2001 a 2019. Eu fiz, na verdade, 2 concursos, né? O primeiro de ingresso e depois o concurso para professor titular. Antes da nova lei, que permite o progresso, a progressão vertical, com um processo seletivo específico, eu me submeti a um concurso público em 2012. E foram anos muito proveitosos. Eu devo muito à Universidade Federal. Eu posso dizer, sem nenhuma dificuldade, que foi no curso de mestrado em Direito, na Faculdade de Direito, pelas mãos de grandes professores, na minha avaliação, que eu realmente tomei gosto pelas questões relacionadas à pesquisa no âmbito do direito em geral, e em especial no âmbito do direito público. Eu faço questão de citar professores como Almiro do Couto Silva, Judite Martins Costa, Adroaldo Furtado Fabrício, entre tantos outros professores que qualificavam naquela ocasião a nossa faculdade de Direito. E foi por ali que eu terminei também fazendo o doutorado, porque é importante mencionar que naquele tempo havia muitos cursos que eram ministrados por professores estrangeiros, dada a predileção de parte do corpo docente por questões relacionadas à história do direito, à filosofia do direito e à teoria do direito.
E foi em razão desse ambiente que eu conheci um professor chamado Paulo Grossi, que era professor catedrático de História do Direito na Universidade de Florença, e depois veio a ser juiz do Tribunal Constitucional italiano. Foi por meio dele que eu consegui que as portas na Alemanha fossem abertas. Primeiro pelo diretor do Max Planck de História do Direito de Frankfurt, Michael Stolais, e depois, então, por aquele que passou a ser meu orientador na Universidade de Munique, o professor de Direito Tributário, mas não só de Direito Tributário, de Direito Público também, Klaus Vogel. E assim foi a minha trajetória. Então, eu devo muito, em especial, a esses professores que eu mencionei, em particular a professora Judite e ao professor Almiro, com quem eu tive uma relação muito próxima. Eu devo a eles essa formação mais humanista, não voltada à especialização apenas, porque hoje, professor Igor, na minha avaliação, e eu me sinto muito à vontade de mencionar isso, porque eu sei, por exemplo, que você tem uma formação em filosofia, tem trabalhos, tem cursos e uma formação bastante avançada nesse assunto. Há, na minha avaliação, um excesso de especialização. Há profissionais que sabem estritamente questões tributárias, é o que eu chamo de especialista em cabeça de alfinete. O sujeito só sabe da cabeça daquele alfinete, mas se lhe for perguntado o que é um alfinete, para que serve um alfinete, ou se ele eventualmente conseguirá estudar outras cabeças de alfinete, ele não irá saber a resposta. Isso me preocupa muito. E no tempo em que eu fiz mestrado na Universidade Federal, a estrutura do curso me pareceu muito importante. No primeiro ano, as disciplinas eram anuais, e havia teoria geral do direito público, teoria geral do direito privado, teoria geral do processo, metodologia da ciência do direito. E aí, no segundo ano, é que se poderia fazer algum tipo de especialização. Então, foi nesse momento que eu tive acesso aos grandes autores da história do direito, da filosofia do direito. E com base nesses fundamentos é que mais tarde eu fui me especializar. Agora, quando eu fui para a Alemanha, não por acaso que o título que eu lá obtive é doutor em Direito, e não doutor em Direito Tributário, o meu professor, Klaus Vogel, que até hoje é tido por muitos como o Papa do Direito Internacional Tributário, que é uma especialização dentro da especialização, ele era professor de Direito Constitucional, professor de Direito Administrativo e professor de Direito Tributário. Sendo que a formação na Alemanha, por exemplo, ela é feita da seguinte forma: o sujeito que faz doutorado numa área tem que fazer livre docência noutra área. Não pode fazer só numa área. A ideia é ter uma formação mais ampla, porque essa formação mais ampla não só permite que o sujeito tenha conhecimentos mais vastos e possa ser melhor preparado para lidar com problemas concretos, mas também permite uma formação humanista mais qualificada no sentido de desenvolvimento da própria pessoa. Então, tenho excelentes recordações de eventos que ocorreram no Salão Nobre. O Humberto, mais jovem, participava dos debates, que falava, às vezes, algo que talvez o Humberto agora não falasse, mas, assim, momentos muito interessantes, professores que visitaram a nossa faculdade. Eu tenho excelentes memórias e sempre digo que eu terminei pedindo exoneração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul por uma necessidade prática incontornável. Eu não estava conseguindo suportar a carga acadêmica de ser titular em duas faculdades de Direito, uma em Porto Alegre e outra em São Paulo, com o exercício da atividade acadêmica
na graduação, especialização, mestrado e doutorado nas duas. Advogado que sou, eu simplesmente não estava conseguindo exercer adequadamente. E, em razão disso, não me sentia confortável às vezes, não conseguir atender aos meus compromissos. E aí pedi uma licença, após a qual eu entendi que, com dor no coração, eu deveria optar, e aí por questões também profissionais, eu optei pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde eu estou até agora, muito feliz, mas registro sempre que a Universidade Federal é uma excelente universidade, e a Faculdade de Direito, uma excelente faculdade. Eu acho que os alunos são num nível bastante elevado, mercê da dificuldade de ingressar por meio do vestibular. Então, há uma seleção natural muito interessante. Em virtude de haver concurso público para ingresso na carreira docente, também há um processo seletivo mais rigoroso, e com isso não estou dizendo que universidades privadas não possam ser boas. Fui professor da PUC e tenho excelentes recordações de uma faculdade de Direito muito boa também, mas o fato é que estou me referindo nesse momento à Faculdade de Direito da URGS e tenho a exata compreensão de que o nível acadêmico dos discentes e dos docentes é da mais alta qualidade. Além disso, existe uma tradição também muito interessante, é uma faculdade que tem uma história, tem e teve excelentes professores na história do direito. Então, eu sempre me refiro à URGS, como a gente chama, com muito carinho e com saudosa memória. Eu não sei se você quer fazer alguma indagação. Não, mas isso aí, olha, foi um relato muito importante e incluindo a trajetória no Centro de Estudos Tributários antes do ingresso na própria URGS, inclusive relatando a experiência de concurso do Dr. René Isolde de Ávila, que inclusive eu já tinha conhecimento, enfim, e eu acho que esse registro tem, sem dúvida, não só um conteúdo jurídico importante, que vai inclusive agora se desenvolver, mas eu também destacaria esse conteúdo histórico dessa trajetória. Professor Humberto, excelente, meus cumprimentos pelo relato, emocionante, inclusive, e peço, por gentileza, então, gostaríamos de ouvir agora o senhor abordar o tema segurança jurídica, que é um tema sempre atual, aliás, conteúdo de um dos seus livros, citados aqui no currículo, e estamos ansiosos por ouvi-lo. À vontade. Muito bem, muito obrigado, professor Igor. Então, eu me submeti a concurso público para ingresso na Faculdade de Direito da USP, no quadro de professor titular. E nessa faculdade é preciso elaborar uma tese inédita. E foi por meio da elaboração desse trabalho que eu conquistei a Cátedra de Direito Tributário da USP, que vem a ser a cátedra mais antiga, fundada em 1965 por Rui Barbosa Nogueira, e depois ocupada por Alcides Jorge Costa, Paulo de Barros Carvalho e eu. Escrevi esse trabalho fazendo pesquisa na Alemanha, como foi referido na minha parte curricular, e estudei esse assunto examinando a bibliografia nas línguas que eu domino. Então, eu tive uma visão bastante abrangente do tema. É um tema muito vasto. O livro que eu escrevi tem, sei lá, 900 páginas, talvez. Tem muita informação, muitos dados. Então, fica bastante difícil resumir. Mas eu posso fazer esse esforço e tentar dizer em palavras simples o que significa esse tema tão importante. Eu costumo dividir a segurança jurídica em 3 partes. E talvez seja interessante mencionar essas partes e desenvolver alguns pontos, sem prejuízo de a gente escolher, ao final, algum ponto que seja mais atual, controverso, para aprofundamento.
Mas a ideia é a seguinte: a segurança jurídica exige que o direito seja compreensível, confiável e calculável. Eu poderia substituir essas expressões por expressões que são mais comuns, não tão rigorosas quanto as que eu mencionei, mas que são mais comuns. O direito tem que ser compreensível, estável e previsível. O direito que não é compreensível, estável e previsível não é um direito seguro e não proporciona segurança aos cidadãos, e no caso nosso aqui, ao contribuinte. Para o direito ser compreensível, que é essa dimensão, digamos, presente, como eu costumo referir, para que o direito seja compreensível, ele tem que ser claro e minimamente determinado no seu sentido. Se ele não for claro, nem minimamente determinado, ele não vai ser compreendido pelo destinatário. Se a finalidade do direito é motivar determinados comportamentos, que vão ser considerados por ele como permitidos, proibidos ou obrigatórios, se ele não for compreendido, ele não tem como ser seguido, não tem como ser obedecido, e por isso não tem como influenciar o comportamento das pessoas. Então, há uma série de exigências dessa natureza que são estabelecidas pela própria Constituição Federal. As leis têm que ser publicadas, as decisões têm que ser objeto de intimação às partes interessadas. Há uma divisão de poderes na nossa Constituição e no âmbito do direito tributário. Por exemplo, no lugar de estabelecer aquela diretriz geral de acordo com a qual não se pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei, o direito tributário prevê o artigo 150, inciso 1, de acordo com o qual é vedado aos entes federados instituir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. O se refere ao instituir ou aumentar. São duas questões que foram retiradas do Poder Executivo e do Poder Judiciário e alocadas na competência do Poder Legislativo. Só o Poder Legislativo pode instituir ou aumentar tributo, por exemplo. Então, por trás disso, o que está pressuposto? Está pressuposto que as decisões essenciais no âmbito da tributação, por exemplo, devem ser definidas pelo poder parlamentar, ficando os outros poderes com outras funções relativamente a esse assunto. Esse tema é tão relevante, mas tão relevante, que eu faço questão de registrar, na semana passada, o Supremo Tribunal Federal, nessa linha jurisprudencial bastante controversa, para dizer pouquíssimo, no âmbito da pandemia, decidiu o seguinte, que uma lei que estabelecia uma alíquota teto para contribuições sociais, deixando para o Poder Executivo a definição dentro deste patamar, era compatível com o princípio da legalidade. A crítica que se faz a essa decisão é que, levadas às últimas consequências, o Poder Legislativo poderá estabelecer uma alíquota alta teto e de 0 até este limite ficará livre o Poder Executivo para definir como bem lhe aprouver, surpreendendo o contribuinte relativamente a uma carga tributária a respeito da qual não poderá exercer digamos, o poder de influência concretizando o princípio democrático. Não é o momento aqui de adentrar
na especificidade dessa decisão, sobre a qual eu poderia falar longamente, mas o fato é que o tema sobre o qual eu estou falando neste momento, que é a compreensão do direito e a divisão de poderes que fica por trás, é um tema central da Constituição brasileira, central. Eu não conheço nenhuma outra Constituição que atribui tanta importância a isso. Não só estabelecendo princípios maiores, como o Estado de Direito, separação dos poderes, princípio democrático e princípio da segurança jurídica, como contendo regras específicas dentro de subsistemas, como é o caso do direito tributário. E é preciso notar também algo que normalmente não se nota, que é o fato de que o parágrafo 1º do artigo 153, que trata dos tributos da União, prevê a possibilidade de, dentro dos limites legais, o Poder Executivo alterar as alíquotas. Mas a Constituição só faz isso para os impostos de importação, exportação, operações financeiras e operações de câmbio, crédito e seguro. Relativamente aos outros tributos, a Constituição não abre esta competência. E nós sabemos, em teoria do direito, que no âmbito da atribuição de poder, a falta de concessão do poder é a negativa do poder. Tá? Mas, enfim, eu estou apenas mencionando. Aqui nós temos uma questão fundamental. Esta questão fundamental, ela hoje recupera a importância, e aqui eu faço aquela ligação que eu antes mencionava, por entendê-la importante, entre direito tributário e teoria do direito. Quando uma lei pode ser considerada clara? Quais são as particularidades de que se deve revestir a linguagem para que ela possa ser considerada clara? Quando um sentido pode ser considerado determinado? Quais são os problemas de indeterminação que afetam a linguagem? Ambiguidade, polissemia, genericidade, vagueza? Qual tipo de vagueza? Vagueza combinatória, vagueza quantitativa? Então, veja, todos esses temas, eles são temas de filosofia da linguagem e teoria do direito, mas que afetam o direito no sentido de nós termos que lidar com essas causas de indeterminação para saber o que a gente faz e saber em que medida o grau de indeterminação, quando chegar num plano elevado, vai tocar na separação dos poderes. E na jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, nós temos vários casos, que, na minha avaliação, com todo o respeito que o tribunal merece, foram mal decididos neste ano e que vão afetar a segurança jurídica de maneira muito intensa, tanto em razão do conteúdo das decisões, no que se refere a regras de competência e princípio da legalidade, por exemplo, como também em razão de estudos de um setor da doutrina do direito público, em especial do direito tributário, que entendem que essas decisões são bem formuladas, tá? Com base em fundamentos diversos, dos quais eu adoro. Mas o tema é amplo, eu só estou querendo dizer, aqui nós temos um ponto importante. Aí nós temos... me permite, professor Humberto, só para confirmar e para fins de registro, a decisão de semana passada que o senhor se refere é aquele caso de contribuição ao PIS e COFINS, incidente sobre receitas financeiras? Exatamente. Feito o decreto 8426 de 2015, isso, que restabeleceu alíquotas, né? Exato. Perfeito. De acordo com essa decisão do Supremo, basta que o Poder Legislativo estabeleça um limite e dentro ou até este limite o Poder Executivo fica livre, sem autorização específica sobre este ponto na Constituição, considerando que a Constituição sobre este ponto dá autorização limitada para alguns tributos, mas não para esse. Não para esse. Tá? E aí tem toda uma questão envolvendo o que significa essa autorização constitucional. Eu acho que esse é o grande ponto. Tá? Por exemplo, teoria do direito se estuda a interpretação a contrário. Se a Constituição atribui poder para a União Federal
mexer as alíquotas, estabelecer limites, por meio de lei, para 4 tributos, mas não o faz para outros tributos, pode-se entender que para outros tributos também há competência? Ou não? Então, é uma questão de lógica, tá? Porque os doses da lógica estudam esse assunto, e é um problema também de teoria do direito, para saber como é que se interpreta uma disposição constitucional atributiva de poder. Então, é um tema bastante interessante, que está dentro dessa partezinha da segurança jurídica, que é a parte da compreensão do direito. Tá. Mas existem 2 outras questões relacionadas à segurança jurídica, entre outras tantas, mas a primeira dimensão é: o direito tem que ser compreendido para poder ser obedecido. Tá. Aí existe um outro ponto, que é a transição do passado para o presente. O cidadão exerce os seus atos com base no direito. E se ele confia no direito no passado, ele pode ser traído pelo próprio direito no presente? Essa é a questão. Tá? A nossa Constituição, da mesma forma que atribui importância para o primeiro aspecto da compreensão do direito, também atribui uma importância tremenda para esse segundo aspecto, que eu qualifico como confiabilidade do direito, mas que pode ser, enfim, com alguma flexibilidade, naturalmente, tratado como estabilidade do direito. Tá? O direito tem que ser estável. E a ideia é: aquilo que foi conquistado no passado com base no direito não pode ser negado pelo direito no presente. O que a Constituição diz a respeito disso? Ela protege o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, proíbe leis retroativas, salvo as benéficas no âmbito do direito penal, de tal sorte que a Constituição ela é clara: aquilo que foi conquistado no passado com base no direito não pode ser pelo direito do presente questionado. Claro que aí se vai discutir, mas o que precisa estar consolidado no passado? Algo que se inicia, mas não se completa no passado, pode ser atingido por uma lei nova ou não? Mas o que é ser consolidado ou completado no passado? Quando é que se sabe disso? E aí, claro, existem muitas questões que são muito controversas a esse respeito, mas a ideia é: aquele que age com base no direito, confiando na continuidade da validade e eficácia do direito, exercendo atos de disposição patrimonial com base nisso, não pode ser, de maneira inesperada, frustrado no presente com a mudança do regime jurídico com efeitos onerosos. E aí vem uma ideia que foi se consolidando ao longo da história do direito, que é tratar o princípio da segurança jurídica, que é um princípio, digamos, objetivo, na sua feição subjetiva, quer dizer, relacionado a alguém em alguma situação, que é o chamado princípio da proteção da confiança legítima. Quem age com base no direito, confiando nele, exercendo atos de disposição dos seus direitos fundamentais, não pode ser frustrado posteriormente com a mudança negativa ou onerosa do regime jurídico. É preciso dar a essa pessoa condições de se adaptar. Sobre esse assunto também nós temos muitas questões relevantes. Existe uma que está no Supremo Tribunal Federal, mas não foi julgada ainda, que venha a ser a questão do voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Como todos nós sabemos, antes o empate dependia de um voto a ser ministrado pelo presidente da turma ou sessão. Houve uma mudança por lei essa que foi fruto de uma conversão de uma medida provisória, editada pelo presidente da República, e a regra mudou no sentido de que quando houver empate, o empate deve ser decidido favoravelmente ao contribuinte. Por que eu estou falando nisso?
É porque tem uma série de julgamentos que estão em curso. E casos ainda em que o processo não terminou, porque ainda pende, por exemplo, de embargos de declaração. Mas foi proferido um voto de qualidade. Existe algo consolidado no passado ou começou no passado, mas vai terminar no futuro e o voto de qualidade agora tem que ser modificado por uma solução favorável ao contribuinte? Então veja a controvérsia. A lei tem que vir antes do fato, mas qual fato? Não, um fato que tenha se completado. Quando um fato se completa? E aí nós temos discussões as mais variadas possíveis. Eu acho que o ponto fundamental, pelo menos na minha opinião, e também poderia falar muito sobre isso, porque é um problema atualíssimo, tá? Atualíssimo. A ideia é que quem confia no direito não pode ser traído por ele. Essa é a ideia. Tá? E ser traído pelo direito é ser submetido a uma regra diferente da inicial, sem poder de voltar atrás. Acho que essa é a ideia. Professor Humberto. Sim, pois não. Desculpe lhe interromper, mas esse assunto é candente. Sobre isso, inclusive, a Melanie tem uma pergunta para lhe fazer, porque realmente essa questão da segurança jurídica, ela permite uma série de importantes análises, mas nesse ponto em particular, eu acho que a colega Melanie poderia fazer uma colocação, por favor. Professor Humberto, agradecemos muito por dividir seu tempo conosco e contar um pouco mais de sua trajetória. Eu gostaria de ouvir a sua posição justamente sobre a questão da modulação dos efeitos do controle de constitucionalidade do ponto de vista da segurança jurídica, moralmente tendo em vista uma certa tendência ao consequencialismo, principalmente no âmbito do direito tributário. Sim, obrigado, Melanie. A tua pergunta é uma pergunta oportuna, importante, não é fácil de ser respondida, tá? Eu casualmente tenho estudado esse assunto muito, em razão de vários fatores, dentre os quais a jurisprudência recentíssima do Supremo Tribunal Federal, de cunho consequencialista, e também a modificação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e a introdução do artigo 20, de acordo com o qual não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem considerar as consequências práticas da decisão. Em razão desses fatores, a questão das consequências passa a ser importante. Eu não quero me alongar muito, tá? Eu poderia falar 5 horas sobre esse tema, tá? Mas eu não quero deixar de me posicionar, porque eu acho, e eu acho que o professor Igor também acha pela expressão, e também você que acaba de formular a pergunta, que esse ponto talvez seja o ponto mais problemático hoje. Tá? Eu vou começar fazendo uma digressão a respeito da irretroatividade, que parece que não tem nada a ver com o assunto. Depois eu vou para a questão das consequências e vou enfrentar naturalmente a questão da modulação, que é uma faceta, digamos, ou um modo de considerar as consequências por meio dos efeitos da decisão. Como é que eu explico nas minhas aulas a proibição de retroatividade? De uma maneira simples, dando um exemplo. Os alunos, e eu já fui aluno naturalmente, né, 1000 vezes, são muito preocupados com as provas e com a presença. Tá. Então vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que as minhas aulas se iniciam às 8 horas. Às 8 horas. Vamos imaginar que eu diga para os meus alunos, no primeiro dia de aula, o seguinte: receberá presença todo o aluno que estiver presente às 8 horas, quando eu, professor, fizer a chamada. O aluno que chegar posteriormente, até determinado limite, receberá meia presença. Essa é a regra estabelecida no início do semestre e antes das aulas ocorrerem. E assim, todos os alunos se organizam. Alguns chegam às 8, outros não chegam às 8.
Agora vamos imaginar que eu, no penúltimo dia do semestre, por alguma razão estranha, me dirija aos alunos e diga o seguinte: eu quero dizer a vocês o seguinte, que só receberá presença quem estiver presente aqui na hora da chamada, que será feita às 7 horas. Valendo esta regra desde o início do semestre. Qual a reação dos alunos? Mas como, professor, que nós podemos obedecer a regra das 7 horas se as aulas já passaram? A gente não tem como voltar no tempo e estar presente às 7 horas. O senhor nos disse que ia ser às 8, a gente chegou às 8. Agora o senhor está dizendo que tem que ser às 7. A gente pode passar a vir às 7 horas, mas a gente não pode vir às 7 horas ontem, porque ontem já passou. Então, qual é o problema de aplicar a regra das 7 para um período em que a regra das 7 não existia, não era vigente? Qual o problema? É que os alunos não têm como se adequar à regra das 7, porque a regra das 7 não existia. Como é que o sujeito vai obedecer uma regra que não existe? Não tem como. Então, veja qual é o problema. Existe um problema até de dignidade, que é uma coisa curiosa, mas o que é tratar alguém com dignidade? É como um ser humano racional que consegue decidir as coisas. Eu posso obedecer a regra das 8 horas e ganhar presença. Ou eu posso violar a regra das 8 horas e não ganhar presença. Mas eu sou livre. Eu chego a hora que eu quiser. Mas eu preciso ser avisado. Se eu adotar a conduta X, eu vou ter a consequência A. Se eu adotar a conduta Y, eu vou ter a consequência B. Eu tenho que ser capaz de deliberar racionalmente e autonomamente, sem nenhuma interferência na minha liberdade, entre A e B. O que eu não posso é adotar a conduta X, esperando A, e depois que eu adoto a conduta X, o legislador me impõe a consequência B, sendo que a consequência B não era para a conduta X, era para a conduta Y. Ao fazer isso comigo, está me tratando como um boneco, como um objeto, incapaz de deliberar livremente a respeito de qual consequência quer responsavelmente aceitar. Além disso, permite que o legislador, no caso o professor, possa favorecer ou prejudicar alguém, porque as aulas já transcorreram, o professor já sabe quem chegou às 7. Os fatos já ocorreram. Essa é a ideia de legalidade junto com isonomia. As leis são gerais e abstratas porque elas não se dirigem, elas se dirigem a uma classe de pessoas e uma classe de situações. Não é para o fulano nem para a situação específica. É para todo aquele que. Quando eu pego e aplico uma lei que passou a existir hoje para o passado, como o passado é conhecido, eu já sei quem chegou na hora, quem não chegou na hora, e posso, inclusive, estar fazendo esta regra já levando em consideração os fatos já ocorridos, para favorecer ou prejudicar. Então, além de ter um problema de legalidade, além de ter um problema de igualdade, existe um problema de dignidade. Tudo isso com retroação. Porque eu aviso o sujeito, se você adotar a conduta X, você vai receber a consequência A. Se você adotar a conduta Y, você vai receber a consequência B. Depois que o sujeito age, eu troco. E submeto esse cidadão a uma escolha forçada, porque ele vai receber uma consequência com a qual ele não podia contar quando ele agiu, e eventualmente ele não gostaria de contar com aquela consequência, mas vai ser submetido forçosamente a ela, sem poder livremente decidir. Então, retroação é coisa séria, é coisa séria. É por isso que o direito só pode regular a conduta ainda não adotada, salvo se for uma determinação judicial, que é um outro problema, tá? Mas as leis, elas produzem efeitos para o futuro. Por quê?
Porque o cidadão ele tem que ser regulado, ou melhor, ele tem que ser submetido a consequências com as quais ele podia contar, porque ele conhecia, no momento em que ele agiu. Não depois que ele agiu, ser submetido a consequências com as quais ele não podia contar, porque não existiam quando ele agiu. Essa ideia é a que está sendo modificada no âmbito da modulação e do uso das consequências. Então, por exemplo, assim, tentando simplificar um assunto que é bem complicado, tá? Uma regra pode ser reformulada logicamente da seguinte forma: tem uma hipótese e uma consequência. Se o fato descrito na hipótese ocorrer, deve ser implementada a consequência. Para simplificar, a gente diz assim: se A, então B. Se for praticada a conduta A, deve ser implementada a consequência B. Se A, então B. O que é levado em consideração? A. Não tem nenhum outro elemento que seja levado em consideração. É A. Se ocorrer A, sabe-se de antemão. Vai ser implementada a consequência B. O que o exame das consequências insere? Insere um outro elemento não previsto. Se A, então B. Salvo-se X. Esse salvo-se X são as consequências que serão produzidas pela decisão. Pela decisão. Consideradas pelo julgador como relevantes ou irrelevantes. Mas essas consequências não estavam na hipótese, com base na qual o cidadão atuou. Então, por exemplo, se sabe, para usar um exemplo simples, compete à União Federal instituir imposto sobre a renda. Se não houver renda, não pode instituir imposto sobre a renda. Tá? Há um consenso doutrinário e jurisprudencial no sentido de que renda é acréscimo patrimonial em determinado período. Tá? Esse é o elemento mínimo. Tá. Então, por exemplo, se eu receber uma indenização por dano patrimonial, eu não vou pagar imposto de renda sobre este valor. Por quê? Porque o meu patrimônio era X, com o dano que foi provocado, ele passou a ser X menos 10, aí eu ganho uma indenização de 10, para que o meu patrimônio, que era X menos 10, quando receber 10, passe a ser X de novo. Eu tive acréscimo patrimonial? Não, eu tive uma diminuição e uma recomposição. Antes era X, hoje passou a ser X também. Tenho renda? Não. Então vamos imaginar que a União Federal institua um imposto sobre a renda relativamente a indenizações por dano patrimonial recebidas pelos contribuintes. Pode? Não. Todo mundo sabe que não pode, porque isso não é renda. Tá? Vamos imaginar que esse processo demore 20 anos para chegar no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal entenda da seguinte forma: realmente, a União Federal não podia ter cobrado imposto sobre a renda relativamente a valores recebidos a título de indenização por dano patrimonial, porque esses valores não configuram renda. Porém, como os contribuintes vão ingressar com ações para repetição do indébito, e o indébito, como demorou 20 anos, é muito alto, eu, Supremo Tribunal Federal, vou decidir o seguinte: o dinheiro fica com a União. Porque os danos que serão produzidos ao erário significam que a consequência prevista abstratamente, que todos conheciam, se andar fora dos trilhos é inconstitucional, o Supremo vai mudar. Vai ser constitucional até a data da decisão. Só se a União resolver continuar cobrando é que vai ser inconstitucional, mas o que cobrou no passado é constitucional. Então, a regra que era se A, então B, e naturalmente pela negativa, se não A, não B, né? Vai ser não A, então B. Não A, então B. O que é uma violência.
E a repercussão disso é a mais nefasta possível. O ente federado vai pensar assim, ó, se eu obedecer à Constituição, eu fico com dinheiro. E se eu violar a Constituição, eu fico com dinheiro também. Então, a conduta X, que é obedecer à Constituição, é igualada à conduta oposta, que é violar a Constituição. As duas têm o mesmo efeito. Por que o ente federado vai obedecer à Constituição se ele descumpre a Constituição e é premiado com isso? Então, vejam, o Supremo, quando começou a discutir esses assuntos, estava levando em consideração as consequências a serem produzidas pela decisão, alterando justamente essa compreensão do direito, porque o contribuinte ele pensa da seguinte forma: o ente federado tem que andar nos trilhos, se andar fora dos trilhos, não vai ficar com arrecadação. O Supremo está dizendo, não pode andar fora dos trilhos, porque se tiver que devolver, vai ser demais. Então não precisa devolver. Esse tipo de decisão tem crescido. Está acontecendo, professor Igor, lamentavelmente, o senhor sabe que eu advogo no Supremo, né? A minha atividade principal é Supremo e Superior Tribunal de Justiça. O que tem acontecido, muito infelizmente, é aquilo que se poderia chamar de modulação por dentro. Para modular, tem que ter 2/3 do Supremo. É difícil, viu? 2/3 é difícil. Mas se pode adotar uma tática perversa, que é a seguinte. Veja só. Se A, então B. Se não A, não B, né? Tá. Então entra o fator X, né? Então o Supremo declara que é inconstitucional, mas estabelece que os efeitos da decisão serão só para o futuro. Mas para isso tem que ter 2/3 de 11. Existe um caminho. É não considerar inconstitucional. Fazer uma interpretação tão elástica, mas tão elástica, a ponto de dizer que, na verdade, não é inconstitucional. Veja, a renda não é bem assim o que vocês estão pensando. Não existe um conceito de renda. Existe apenas uma noção vaga de renda. Portanto, aquilo que foi estabelecido pelo legislador, no fundo, é renda. Aí não precisa de 2/3. São só 6. E 6 é mais fácil. E isso o Supremo está começando a fazer. Haja vista, por exemplo, o caso das contribuições, da contribuição para o SEBRAE. O Supremo, por 6-5, entendeu que a contribuição era constitucional. Eu participei desse processo, não quero entrar no mérito, mas eu quero apenas lembrar que o voto de Minerva, do ministro presidente Luiz Fux, limitou-se a dizer que se esse setor, chamado Sistema S, se ele não tivesse aquele tributo, ia ter graves consequências. E assim foi o voto. Mais nada. Nada. Só isso. Só. Não se fez a pergunta, atuou dentro da Constituição, fora da Constituição, bom, ruim, não. Vai ter que devolver, vai ficar sem receita, não admito essa consequência. Aí você deve estar pensando, então modulou? Não, não modulou. Em razão disso, já deixou de considerar inconstitucional. E aí, 6-5, está tudo certo. Tá? Eu acho que isso altera o DNA do direito. O direito, o aspecto da compreensibilidade do direito termina sendo prejudicado. Porque o sujeito não tem mais como prever o que vai acontecer. Os processos, eles demoram muitos anos. Até o Supremo definir a questão, há uma variação, há casos e casos, né? Enfim, com a participação dos advogados de parte a parte, pode demorar mais, menos, pedidos de vista podem demorar mais ou menos, mas o fato é que o cidadão, ele olha para a regra e diz assim, se obedecer à regra tem a consequência tal, se violar a regra tem a consequência outra. Os elementos que são considerados relevantes são aqueles considerados relevantes pelo legislador, não pelo julgador.
O que está acontecendo é com a inserção desse consequencialismo um elemento não previsto e que não tem como ser antecipado, ele vai ser conhecido só 20 anos depois. Então, eu considero essa linha extremamente perigosa, extremamente perigosa. Existe toda uma questão a respeito das consequências. A ideia de consequencialismo é muito antiga, tá? E ela vem da filosofia moral, tá? Desde lá de trás, na época do utilitarismo de Jeremy Bentham, e tem toda uma linha doutrinária na filosofia moral, tá? Que é saber qual linha se vai adotar, a linha deontológica ou a linha consequencialista. Isto é, as coisas são erradas ou certas em virtude de fatores intrínsecos. Matar alguém é errado. Roubar, errado. Mentir, errado. E tem uma outra linha que não é a deontológica. A conduta é correta ou incorreta em razão das suas consequências. Das consequências da conduta. Não a conduta, as consequências da conduta. E aí a conduta é certa ou errada em função disso. Há casos maravilhosos que já foram tratados pela doutrina da filosofia moral, tá? Enfim, eu não quero me alongar, é que o tema é muito... Fique à vontade, professor Roberto. Rapidamente, tá? Por favor. Só apenas mencionar alguns casos. Nós estamos na filosofia moral, depois nós vamos voltar para o direito. Vem um trem, o trem está indo em direção ao seu destino e existe uma bifurcação. Se o trem for reto, vai pegar 5 pessoas. Se o trem dobrar à direita, vai pegar uma pessoa só. Pode a pessoa responsável pela manivela, aquela que altera o curso do trem, mexer a manivela para, em vez de 5 morrerem, um só morrer? Vejam só o que está por trás. Não é que ele vai ficar parado olhando, ele vai agir para matar uma pessoa. Porque a sua ação vai produzir um resultado que é melhor do que o outro resultado. Esse caso é um caso difícil, mas dentre os difíceis é o mais fácil. Vamos melhorar o exemplo. O trem está vindo. Tá? O trem está vindo. Está indo para o seu destino. Tem 5 pessoas caminhando sobre os trilhos. O trem vai passar por baixo de uma passarela. Tem uma pessoa que está olhando o trem vindo e está vendo que tem 5 pessoas andando sobre os trilhos. E sabe que se nada acontecer, como é um vagão pequeno, se nada acontecer, 5 morrerão. Só tem uma saída, ele olha para o lado e tem uma pessoa grande do seu lado. Se ele empurrar essa pessoa para cima dos trilhos, o vagão que é pequeno vai terminar parando. Ele vai sacrificar uma vida para proteger 5. Ele pode empurrar o gordinho para cima dos trilhos ou não? Veja, aqui já nós temos uma conduta positiva do sujeito que vai tentar evitar um mal maior. Agora vamos fazer um outro exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa saudável, tá? Saudável, vai fazer um check-up no Hospital Moinhos de Vento. Vai lá de abrigo, como a gente chama, né? Os outros do país não chamam de abrigo, mas nós chamamos de abrigo. Chega com abrigo, roupa esportiva, vai fazer check-up. Tá tudo certo. Todo ano ele faz check-up no Moinhos. Chega lá de manhã cedo, em jejum e tal. E aí ele entra no hospital onde há uma pessoa que precisa de um coração, uma outra pessoa que precisa de um fígado, uma outra pessoa que precisa de um rim e duas pessoas que precisam de pulmão. O cirurgião olha para ele e diz assim, gente, tem 5 pessoas que estão à beira da morte, porque precisam de órgãos que esse cara tem. Eu vi, ele olha os exames do sujeito e se dá conta de que existe compatibilidade sanguínea e de tecidos. Por que não cortar
o sujeito e tirar o fígado, o coração, o rim e os 2 pulmões dele, sacrificando uma vida só, para poupar 5. Consequência muito melhor. Pode ele fazer isso ou não? Último exemplo. O sujeito enfrenta a seguinte situação. No centro de Porto Alegre tem uma confusão danada, tá? E uma pessoa é acusada de um ato bárbaro cometido no centro de Porto Alegre, Praça da Alfândega. E existe, em virtude disso, uma coisa horrível que aconteceu, uma multidão enfurecida, disposta a quebrar todas as lojas do centro de Porto Alegre e, eventualmente, sacrificar vidas, porque é preciso encontrar um culpado. A Polícia Civil, todavia, não tem nenhum culpado. Aí aparece um advogado que vai fazer pesquisa no seu escritório lá, sábado de tarde, tem nada a ver com a história, e está passando. Uma multidão enfurecida. Dezenas de pessoas vão morrer. Por que não incriminar aquele advogado bobo que foi fazer pesquisa no centro de Porto Alegre? Afinal, vão ser poupadas muitas vidas em virtude desse sujeito. Não é melhor? Então, esses casos, eles mostram o quê? Que a conduta ela não é avaliada em razão de elementos intrínsecos a ela, mas em razão de efeitos que ela, a conduta, irá produzir. Aí a conduta passa a ser certa ou errada, não em virtude de elementos dela, mas dos efeitos que ela irá provocar. Essa é a diferenciação, deontologia, consequencialismo. E o consequencialismo, aí tem milhões de variantes, é um tema da minha predileção, eu não tenho como ficar falando todo o tempo sobre isso, mas assim, o que é uma consequência? Consequência para quem? Consequência quando? Consequência que medida? Consequência com que efeito? Consequência com que peso? Eu, como sou analítico, vou dividindo, né? Então, esse é um assunto seríssimo. Nós entramos de gaiato, ninguém nunca discutiu no Brasil isso. De repente, aprova uma lei, os ministros do Supremo acham interessante e começam a usar as consequências. Quais são as consequências de considerar as consequências? Para previsibilidade do direito, segurança jurídica, entre tantas outras coisas. Agora, só uma questão seríssima, tá? Consequencialismo é o conjunto de doutrinas de acordo com as quais, ou o conjunto de acordo com o qual, uma conduta é correta ou incorreta em virtude das suas consequências. Consequencialismo judicial é pior ainda. Não é em virtude das consequências da conduta que está sendo avaliada, é em virtude das consequências da decisão que vai julgar a conduta. Tem um passo além ainda. Consequências que são avaliadas sem nenhum critério. Quais consequências? Econômicas, sociais, políticas? Consequência em que medida? Como? Quem? Quando? Ninguém é intimado de nada. Eu acabei de participar de um processo. O processo tem início, tem meio, tem fim, tem inicial, contraditório, tem todos os argumentos. Tem o artigo 10 do CPC novo, dizendo que os argumentos têm que ser contraditados, senão há violação devido ao processo legal, 20 anos depois, chega lá, o ministro diz assim, não, eu quero considerar uma consequência. Em virtude dessa, eu vou mudar minha interpretação ou vou modular efeitos? O jurisdicionado é colhido de surpresa com a consideração de um elemento que o legislador não considerou. Isso atinge o direito de uma maneira brutal. Brutal. Vai haver uma concentração de poder no poder judiciário, especialmente na cúpula, e uma briga dos defensores para tentar, digamos assim, chamar a atenção do julgador para as consequências que forem suportar a visão do seu cliente. É uma outra lógica. É uma outra lógica. Se isso for levado adiante, vai mudar o direito. Acho pouco provável que as pessoas queiram investir no Brasil se não houver regras claras do jogo e se o resultado da partida depender do impacto que vai ser provocado na torcida. Então, é mais ou menos, para usar um exemplo bem simples,
tem um dos times, Inter ou Grêmio, está ganhando de 3-2. Tá? Só que por alguma razão, o jogo é na partida é no estádio de quem está perdendo. E tem uma torcida muito violenta. Tá? É um caso naturalmente hipotético, mas assim, sabe-se que há torcidas muito violentas na Europa, por exemplo. Na Inglaterra houve uma série de medidas contra os hooligans, por exemplo. Então vamos pensar. Tem um time que está ganhando de 3-2. Está ganhando de 3-2 no estádio do time que está perdendo. Existe uma torcida muito violenta. Pode o juiz, em virtude disso, mudar o placar? E fazer com que o outro time que está perdendo passe a ganhar para evitar as consequências? Ou quem ganha, ganha, quem perde, perde? Quem ganha ou quem perde é em virtude do número de gols marcados ou em virtude do impacto na população, em virtude do gosto do juiz, em virtude do impacto econômico que pode ser provocado relativamente ao comércio, ou seja lá o que for? Como é que se define quem ganha a partida? O que está acontecendo é isso. Quem ganha a partida não é quem faz mais gols. Quem ganha a partida não sei, o que será provocado com o resultado divulgado da partida. E é em virtude do que será pretensamente provocado, porque prova eu nunca vi, né? Nunca vi prova de coisa nenhuma, é só alegação. Terá um rombo de 250 bilhões, terá um rombo disso, um rombo daquilo. Eu nunca vi um estudo sobre esse rombo. Eu já participei de um caso, que é o maior caso da história do Supremo, em que começou com 40, passou para 60, chegou a 100, na data do julgamento pulou para 250. Mas como é que um rombo, em 20 dias, passa de 40 para 250? Expliquem para mim. Que deu estudo. Quem que disse? Tá? E tudo isso para influenciar os jogadores. Tá? Mas, enfim, eu acho que o consequencialismo está ferindo de morte a estrutura do direito, que estabelece, direto ou indiretamente, o que é certo e o que é errado. Se o que é certo, o que é errado, não for depender daquilo que o direito estabelece, mas daquilo que o julgador entende que é correto, em razão das consequências que ele, subjetivamente, antevê, sem nenhuma discussão, nós estamos alterando as regras do jogo. E o sujeito, vejam só, vai ser submetido a consequências com as quais não podia contar, em razão de fatores que ele desconhecia quando agiu. Aqui é que está o ponto. Nós estamos indo na dignidade do cidadão. É sério isso. Isso é muito sério. Mas para completar, porque o nosso tempo está indo muito além do previsto, existe o terceiro elemento, tá? Compreender o direito, compreensão do direito, estabilidade do direito e previsibilidade do direito. O sujeito tem que saber quais são as consequências que serão aplicadas no futuro relativamente aos atos praticados no passado, praticados no presente. E aí, essas consequências elas têm que ser razoavelmente previsíveis e têm que ser implementadas num prazo de tempo razoável também. Se houver mudança, pode haver mudança, mas a mudança tem que ser moderada e tem que ser, não pode ser abrupta, ela tem que ser, de algum modo, não pode ser de uma hora para outra nem muito intensa. Tá? Esse é o problema. Tá? Então, o sujeito que é submetido ao direito, ele tem que ter a capacidade de poder se adaptar à mudança. Tá? O direito pode mudar, a Constituição pode ser modificada por emenda constitucional, as leis podem ser modificadas, não se questiona que o direito não tenha que se adaptar à mudança da sociedade. O que está se dizendo é que essa mudança não pode ser uma mudança abrupta, nem uma mudança muito intensa que colha o cidadão de surpresa sem que ele possa se adaptar a essa mudança. Então, no fundo, assim para fechar, no fundo, a segurança jurídica ela envolve a consideração do aspecto humano das pessoas. Porque a gente sempre pensa na segurança jurídica como um princípio formal, né? A lei tem que vir antes do fato, a lei tem que ser pública, tem que ser publicada, ela tem que ser determinada. Parece que são aspectos meramente formais, mas na verdade não. Esses aspectos formais, eles visam a considerar o aspecto
do destinatário como um sujeito de direitos digno, responsável, que precisa contar com o direito para poder desenvolver sua vida e não pode ser traída por ele, precisamente quando confia na sua validade, na sua eficácia. Então, é essa visão, digamos assim, material, como eu chamo, do princípio da segurança jurídica que eu desenvolvi nesse trabalho que foi mencionado por vocês. Muito bem, professor Humberto. Excelente, muito obrigado. Era isso, né, Melanie? Era isso, professor. E já lançando algumas luzes para o futuro, gostaria de saber se o senhor imagina alguma solução institucional para esse problema. Fazer coisas como a gente está fazendo no Centro de Estudos da URGS, discutindo o assunto. Muita gente não percebe o perigo que está envolvido nessa questão. Eu acho que as pessoas têm que saber o que está acontecendo e talvez mudar a sua atitude. O judiciário tem que mudar, a faculdade tem que mudar, todos os operadores do direito têm que dar a sua contribuição. Agora, não há contribuição que possa ser dada se a pessoa não sabe o que está acontecendo. Eu acho que ocasiões como vocês estão proporcionando contribuem muito para isso. Tá bom? Muito bem, tá ótimo. Professor Humberto, muito obrigado. Agradecemos a sua disponibilidade, a sua disposição e a sua exposição e as suas luzes. Então, tá. Agradeço também a colega Melanie Shevtik pela colaboração para que esse encontro pudesse ser realizado. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada.